Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. As limitações dos discípulos. Bem, amigos, amados irmãos, estamos de volta com nossas lições bíblicas. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9. As limitações dos discípulos. A gente fica até impressionado. Os discípulos, depois de tanto treinamento, de estarem com Jesus, de ver Jesus exercitar poder sobre as forças da natureza, sobre demônios, curar enfermos, e ensinar sobre valores éticos, morais, espirituais, e ainda assim agir de forma oposta a tudo isso. Isso mostra que eram homens, não eram perfeitos, Jesus os corrigiu, mas de forma alguma os rejeitou por isso. Isso mostra que a igreja, Jesus é a igreja é o corpo dele, trata com as limitações das pessoas, deve tratar com as limitações das pessoas. Você que é professor de EBD, da EBD e superintendente, já deve trabalhar nesse aspecto. Então nós vamos mostrar que Jesus não era seguido por homens perfeitos, não era os melhores, os selecionados em concurso, não. Pescadores, cobrador de imposto, pessoas que tinham uma vida condenável para a sociedade, até prostitutas que se convertem, que creem na sua palavra, na sua mensagem e agora se tornam seguidores. Isso é interessante a gente chamar a atenção. Mas esses discípulos tinham limitações. E a gente vai ver que eles tinham limitações na fé, tinham que lidar com a dúvida. Você vê na própria travessia da Galileia, quando essa tempestade se levanta, e eles ficam apavorados. E a forma como Jesus fala, a gente vê como uma censura. Onde é que está a vossa fé? Eu não estou aqui, eu não dei o comando que a gente saísse de um lado e fosse para o outro. Meu comando não é que a gente chegasse do outro lado. Como é que a gente vai afundar no caminho? Mas isso mostra a limitação desses discípulos. Eu digo aqui, essa não foi a única vez que o Senhor censurou por não demonstrar a fé necessária. Quando viu a inoperância do discípulo frente a um menino endemoniado, ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Lucas 9 e 41. Se você observar com atenção, o textuário da lição diz o seguinte: roguei a teus discípulos que os expulsassem e não puderam. Lucas 9 e 40. Não é que eles não tentaram, eles até que tentaram, mas não conseguiram. Aí os fatores são diversos. Eu fiz uma análise no livro Porção Dobrada, também lançamento da CPAD, sobre esse capítulo que nós acabamos de falar. Você pode até consultar, que vai lhe ajudar. E no livro texto há também uma explicação bem mais extensa do que aqui. Mas a gente vê a questão da dúvida de que precisava exercer a fé. Deus nos dotou da fé. Paulo fala da medida da fé. Aí o cristão precisa se conscientizar dessa fé, dessa graça que o Senhor já deu a ele. Eu falo também a palavra de Deus e a fé. Se a falta de oração traz incredulidade, por outro lado, a falta de conhecimento da palavra de Deus produz efeito semelhante. É isso que a gente vê ou mostra a história dos discípulos no caminho de Emaús. Desconhecimento da Escritura, daquilo que ela revelava sobre o Messias, e eles discutiam que era como se tivesse tudo perdido. Era um saudosismo, e aí Jesus se apresenta a eles. Nós não podemos nos afastar da palavra, nós devemos pensar
biblicamente, de acordo com o que a Escritura diz, para não andarmos nos nossos próprios conceitos. E o aluno da escola dominical deve se fundamentar nesses princípios da palavra de Deus como fundamento essencial, necessário para uma fé sadia. Deus, ele vela, a Bíblia diz, pela sua palavra. Não simplesmente por aquilo que teólogo fulano disse ou deixou de dizer, mas aquilo que ele disse na palavra dele. Isso é importante a gente chamar a atenção. Outra limitação que a gente vê nos discípulos, que você vai encontrar na revista, é quando eles precisavam lidar com a primazia e o exclusivismo. No livro eu faço um comentário mais extenso, mas a gente vê os discípulos até discutindo para saber qual era o maior. Qual é o que vai sentar do lado tal? Quem é o privilegiado? E Jesus vai censurá-lo, porque essa é uma cultura mundana. Da primazia, de querer ser o primeiro, de querer estar sempre em destaque, de querer os holofotes todos naquele rumo. Isso é perigoso e é danoso. Então Jesus vai mostrar que essa primazia deveria ser evitada. Eu digo até aqui que o adjetivo comparativo meison, traduzido como maior, nesse texto significa o quê? Mais forte que é a ideia de primazia. Quem é o primeiro? Você vê que o ensino de Jesus, a lógica do reino de Deus, que é oposta a essa lógica nossa até formal, quem quiser ser o maior, seja o menor. Mas será isso que nós vemos hoje? A disputa por espaço, por cargo, pessoas que saem zangadas da sua igreja, ou da sua comunidade, do determinado lugar, porque acha que faltou reconhecimento. Tem que ter cuidado muito nisso. É bíblico a gente trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus, mas sempre tendo cuidado para não querer ser o centro das atenções. É muito importante isso. E o exclusivismo também parece que era o outro lado da coisa. E aí nós vamos ver o Evangelho tratando disso. Os discípulos, aquele grupo, né, que Jesus chamou, mas o próprio Jesus, ele deixa ele diz, o evangelista vai mostrar, que ele tinha outras ovelhas, os próprios gentios vão ser inseridos no plano salvífico, ou já estão no coração, na mente de Deus, como Paulo vai dizer isso na revelação que ele recebe na carta aos Efésios, e os judeus não entendiam isso ainda, os discípulos daqueles dias. Então por isso havia aquele ar de exclusividade, exclusivismo. Jesus também combateu o exclusivismo que se revela através da mentalidade de um grupo fechado. Isso é importante a gente tratar. Terceiro, lidando com a avareza, também mostra a limitação dos discípulos. A avareza, na verdade, que eram os valores investidos. Eu cito aí o caso clássico que Lucas fala, daquele cidadão, Lucas 12, no versículo 13. Ele vai procurar Jesus e diz assim: mestre, manda que meu irmão reparta comigo a herança. E Jesus disse: amigo, quem é que me constituiu juiz e partidor entre vós? Aí ele conta uma parábola, ele diz que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E isso ele vai combater, né? Vai condenar essa mentalidade avarenta que havia. Então nós devemos ter muito cuidado como igreja, com a avareza, ao tratar com o dinheiro, que a gente ainda vai trabalhar em outra lição de uma forma específica. Mas é importante chamar atenção para isso, evitando a ansiedade também. Discípulos que viram o seu mestre atuando em diferentes momentos, com tranquilidade, com serenidade, e momentos ficavam ansiosos e ele ia ensinar,
mostrando que a vida é mais do que o corpo, chamando a atenção para as aves que não semeiam, chamando a atenção até para os arbustos, não é? para a natureza, como é que Deus trata. Mostrando que Deus tem cuidado dos seus, cuidado dos seus filhos. É importante chamar essa atenção na lição bíblica. E no quarto tópico, lidando com ressentimento. Isso é importante a gente tratar porque a falta de perdão ou aquilo que leva a um relacionamento a ser trincado, como lidar com isso, é importante como igreja a gente saber. Todos nós fazemos parte de diferentes interações humanas, diferentes redes de relacionamento, e não há como você escapar de, às vezes, trincar um relacionamento. Agora, o problema é não tratar esse relacionamento ou esse trincamento não ser corrigido. E Jesus deixa princípios para nós. Os evangelistas vão mostrar isso. Paulo trata disso também. Na verdade, o Novo Testamento vai dar um amplo destaque a isso. Eu falo aqui da questão do perdão como uma via de mão dupla. Você entende que Mateus, quando fala da oração do Pai Nosso, ele diz que se a gente não perdoar nossos devedores, também o nosso Pai não vai nos perdoar. É muito forte isso, mas é verdade. Mostrando que o perdão aí é uma via de mão dupla. Você quer ser perdoado, todo mundo quer, mas você está pronto a perdoar? Está pronto a se desculpar? Então, meu amado irmão professor, meu amado irmão superintendente, nós estamos chegando ao final dessa lição bíblica, chamando a atenção para algumas conclusões, alguns fatos. Eu digo aqui no finalzinho da lição bíblica, alguns fatos ficam em evidência. A gente observa que a incapacidade para enfrentar Satanás em Lucas é justificada em Mateus 17 e 20 pela falta de fé. A incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús é justificada pela falta de conhecimento da Bíblia. O desejo de grandeza, primazia de Lucas 9 é uma consequência de terem se amoldado à cultura do mundo à sua volta. A falta de perdão existe por não se reconhecer a natureza perdoadora do Pai Celestial. E a gente chamou a atenção exatamente para essa última aqui, que é o perdão, o ressentimento. Nessa teias de relacionamento que a gente vive, não há como, vez por outra, ter desencontros. O problema não é esse, o problema é botar a coisa para debaixo do tapete, achar que isso não tem consequências, e aí muitas vezes isso vai aparecer em problemas psicossomáticos, falta de perdão, e isso gera problemas graves, e causa divisão, né? Coloca irmão contra irmão, isso é importante tratar disso. Então Jesus, ele corrige essa limitação que os discípulos tinham na área comportamental, na área da fé, deixando para nós o exemplo, que nós temos parâmetros na Bíblia, na palavra de Deus, para agir também corretamente e assim glorificar ao nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Que o Senhor te abençoe, que tu sejas bem-sucedido, meu amado querido professor, na exposição dessa aula. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical.